Orações que prevalecem contra o inimigo, Chuck Pierce, Rebeca Satsema, áudio 9. Guardando as afeições. Após nos admoestar a busca da sabedoria, Provérbios 4 segue declarando: acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Verso 23, BV. Esse princípio não poderia ser expresso de maneira melhor. Como seres humanos, nossas afeições, aquelas coisas que nós amamos ou às quais temos uma ligação especial, estão relacionadas aos nossos desejos. A palavra afeição é definida como campo emocional do amor, uma sensação, devoção ou sentimento, uma inclinação ou disposição da mente capaz de balançar nossa razão. Se o fogo de Deus não estiver em nossas afeições, por vezes nos faltará fé para seguirmos em frente nos planos de Deus para as nossas vidas. Se uma afeição conseguiu fisgar nosso coração, ela será uma armadilha para nós, pois poderá balançar nossa razão. Se nós não guardarmos nossas afeições e não as submetermos ao senhorio de Cristo, nosso raciocínio não conseguirá aceitar a sabedoria de Deus, destruindo o poder das mentiras. Toda mentira que recebemos em nossa mente funciona como um anestésico para nos adormecer. Na Bíblia, este é descrito como um espírito de entorpecimento. Ele se prende a um espírito descrente, imitador e blasfemo, para que nós não retenhamos a verdade e assim não sejamos libertos. Em um determinado momento, ele nos induzirá ao sono para nos impedir de ouvir a verdade. O inimigo sussurrará filosofias e argumentos falsos para exaltá-lo acima do conhecimento de Deus em nossas mentes. Por isso, nós devemos subjugar essas ideias. Nós temos ainda outra dinâmica em relação a esses atos pecaminosos que são iníquos. A iniquidade forma um padrão e um desvio do plano de Deus em uma linhagem. Uma vez que uma iniquidade está ali, ela é transferida para a próxima geração. Se nós não guardarmos nossos corações, de acordo com Provérbios 4:23, essa iniquidade se torna parte da estrutura do DNA que nós passamos para os nossos filhos, atentando à autoridade dada por Deus. Uma das minhas histórias preferidas encontra-se em Mateus 8, 5-13, a história do centurião. Esse homem foi a Cafarnaum para achar Jesus e implorá-lo que curasse seu servo, que estava terrivelmente atormentado e paralisado. Por causa do clamor desse homem por ajuda, Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Versos 7-9. Jesus ficou maravilhado com a fé deste homem. Na verdade, ele a designou como uma grande fé e exclamou que ele não havia visto esse tipo de fé em todo Israel. Vê verso 10. Ele então disse ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Verso 13. Uma das maiores lições de fé é a relação entre fé e autoridade. Meu pai morreu de forma prematura, quando eu tinha 16 anos. Mesmo vivendo um momento um tanto traumático, nunca fiquei órfão. Deus colocou pais e mães em minha vida para que eu nunca estivesse fora de uma estrutura de autoridade. Eu creio que isso foi essencial para o meu desenvolvimento pessoal de fé. O entendimento da autoridade é uma chave para destrancarmos nosso destino e entrarmos nas promessas de Deus pela fé.
Nós devemos reconhecer a voz da autoridade em nossas vidas, particularmente a voz do Espírito Santo, a fim de que possamos avançar nas promessas que o Senhor tem para nós. O espírito humano cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nosso espírito humano e nos conecta ao lugar celestial e eterno que Deus preparou para nós. É nesse lugar eterno que o Senhor nos revelará a sua sabedoria. O Espírito Santo também é aquele que nos revela a vontade de Deus e nos capacita a cumpri-la. Ele é o nosso ajudador. Portanto, quando nós clamamos por ajuda, nós estamos clamando pela manifestação da sua presença. E em sua presença nós obtemos a sabedoria e o entendimento necessários para derrotarmos o inimigo em nossas vidas. Sabedoria e discernimento aliados. Quando Deus transmite sua sabedoria a nós, isso muitas vezes ocorre pela nossa intuição espiritual, conhecida como discernimento. Por meio de nosso discernimento espiritual, Deus comunica ao nosso espírito quando algo não está certo ou quando o inimigo se aliou a uma situação ou lugar específicos. Discernir é o ato de distinguir, reconhecer, discriminar ou perceber pela visão ou outro sentido. Deus pode usar nossos sentidos para nos ajudar a discernir nosso ambiente espiritual. Por exemplo, a Bíblia fala da fragrância do seu conhecimento ou da fragrância de Cristo. Vê 2 Coríntios 2, 14 e 15. Esta pode ser uma fragrância real, perceptível ao nosso olfato. As pessoas que discernem dessa forma normalmente relatam que eles sabem quando forças demoníacas permanecem no mesmo lugar, pois essas forças trazem um odor ruim um odor ruim com elas. Por toda a Bíblia, nós lemos versículos nos quais o Senhor pergunta: o que você vê? Um desses exemplos está registrado em Jeremias 1:11, quando o Senhor perguntou a Jeremias o que ele viu. Ele respondeu: vejo uma vara de amendoeira. O versículo 12 mostra o resultado. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A amendoeira era a primeira árvore a florescer. Ela também era utilizada como um mecanismo de procriação para aumentar o rebanho de Jacó. Era um dos melhores frutos da terra e era dado como um presente. A vara de Arão produziu amêndoas maduras, simbolizando o sacerdócio que viria. O aparecimento precoce das flores brancas na amendoeira está relacionado ao cabelo grisalho, que significa sabedoria. Jeremias foi chamado para ver, e quando ele viu a amendoeira, entendeu que a primavera estava chegando. O ramo da amendoeira que Jeremias havia visto com seus olhos físicos se tornou um indicador espiritual do que haveria de vir. Começando pelo versículo 13, nós lemos: e veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? Louvado seja o nome de Jesus. E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Versos 13 a 15. Aqui, mais uma vez, Deus estava usando um dos sentidos físicos de Jeremias para trazer uma revelação espiritual e sabedoria sobre o que aconteceria. Louvado seja o nome de Jesus, grandioso Deus. Abençoa a nossa vida, cobre-nos com o sangue de Jesus Cristo. Livra-nos de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Até o próximo áudio. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.